E aí, quer saber um pouquinho mais sobre a história da WM Máquinas? Como tudo começou, como é que foi dada a ideia inicial? Pessoal, acompanha esse vídeo que a gente vai falar um pouquinho aí sobre a nossa trajetória. Fala galera, beleza? Tranquilo? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a história da WM Máquinas, como que tudo começou, por que que a gente começou a fazer máquinas, como é que foi dado o pontapé inicial. Então a gente vai contar um pouquinho da história aí, um pouquinho longa. Mas se você tem curiosidade de saber como que a WM surgiu no mercado, como que ela começou, a gente vai compartilhar com vocês agora nesse vídeo, beleza? Então galera, como que tudo começou? Tudo começou em 2010, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz. Eu sou formado em técnica em mecânica e também sou formado em técnica em automação industrial, tá? Em 2010 aconteceu uma situação familiar na nossa família aqui, né? Que acabou que minha mãe ela se mudou para Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Saímos aqui de Araucária, fomos lá para Passo Fundo. E quando a gente foi para Passo Fundo, a gente tinha uma ideia de montar uma empresa de automação, tá? De elétrica e de automação. Aí com isso, pessoal, quem acabou entrando junto nessa empresa foi meu primo, o Douglas. Vou deixar aqui o link da empresa dele, da Solutec. O Douglas hoje trabalha com energia solar, tem uma empresa super bem sucedida lá no Rio Grande do Sul. Quem precisar de energia solar pode contar com ele lá, que pode ter certeza que vai ser super bem atendido. Então galera, no começo dessa empresa de automação industrial, a gente começou desenvolvendo alguns maquinários que não vieram a dar certo, que era um balanceador de picador, né? Passamos algum perrengue com essa máquina aí, mas não deu certo. E também em paralelo a gente fazia várias manutenções, fazia instalações elétricas, empresas novas, a gente montava a parte elétrica. Então eu e o Douglas, mais o Douglas, eu cuidava mais da parte comercial e o Douglas ele era mais técnico nesse sentido, então ele que supervisionava tudo isso. E numa dessas de vai e vem, monta daqui, monta dali, até que a gente conheceu uma fábrica de blocos. Foi o nosso primeiro contato aí com a fabricação de blocos, isso em 2010. O cliente na época ele tinha uma máquina e essa máquina era automática e por algum motivo eles desligaram os fios dela e ele queria voltar ela para o modo automático, né? E como é hoje e também era naquela época um desespero. Cara, preciso do negócio para ontem, para ontem, para ontem, para ontem, para ontem. E beleza, vamos montar. Cobramos o preço, o cliente pagou, fizemos a automação. E a partir dessa automação, o cliente começou a chamar a gente várias vezes para ir lá na fábrica dele, para consertar algumas outras coisas, fazer alguns reparos e tudo. Surgiu até a possibilidade de montar uma outra máquina para ele, mas daí a gente não deu sequência também. E ficou aquela pulguinha aqui atrás da orelha em relação às máquinas de bloco. Nas andanças da vida, né, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tem um jornalzinho chamado O Irapuru. É um jornalzinho gratuito. E um dia, folheando esse jornal, eu encontro lá uma máquina de blocos manual à venda. Falei pro meu primo, vamos ver essa maquininha aí, cara. Vamos lá dar uma olhada, porque eu acho que esse negócio de bloco dá dinheiro. Eu acho que tem uma procura, tem demanda. Pelo desespero desse cliente que a gente tinha, a gente acabou tendo essa percepção. Fomos lá ver a máquina, uma máquina manual, tá? Ela já tinha um guincho elétrico como um processo de automação para ela. E a gente, putz, né? E aí, vamos comprar? Nós não tínhamos o dinheiro, né? Vamos comprar a máquina? Não vamos comprar a máquina? O que nós vamos fazer? O que a gente fez? A gente fez uma proposta para o dono da máquina da gente vender a máquina para ele e pegar um valor de comissão em cima. Enfim, meu primo encontrou um comprador para ela. O cara comprou a máquina e a gente fez uma proposta para ele. Ó, cara, me paga R$500 e eu reformo a máquina para você e te entrego ela zerada. E o cara na hora, pago. Beleza, pagou os R$500 para nós. Eu e meu primo, com toda a nossa sabedoria e experiência, tínhamos um carro na época que a gente pegou em negócio. Vendemos o carro e já dele comprar material. O que a nossa ideia era talvez copiar a máquina, mas aprimorar ela, né? Fizemos as máquinas, começamos a fazer. Galera, não ficou boa. Fizemos a primeira máquina, tá? Beleza, depois dessa máquina, enfim, acabou que não deu muito certo.
Nesse meio tempo a gente gastou o dinheiro que a gente tinha. Eu tive que seguir minha vida, tive que voltar aqui para Curitiba, para trabalhar aqui em Curitiba. E meu primo seguiu lá no Rio Grande do Sul, né? Desistiu das máquinas também. Momentaneamente eu também tinha desistido, porque a gente, bem dizer, jogou dinheiro fora, porque a gente tentou fazer a primeira e não ficou boa. Mas beleza, voltei a trabalhar e tudo, né? Depois de um ano e meio mais ou menos que eu tinha voltado, cara, falei, manda essa máquina pra cá, eu vou tentar vender ela, né? E o que aconteceu? Eu peguei a máquina, minha tia, a mãe do meu primo, mandou a máquina chegou, anunciei ela. Galera, veio um monte de gente atrás, Só que daí a gente teve que fazer algumas melhorias, enfim, daí a gente fez. Aconteceu que a máquina também nunca funcionou, a primeira máquina. Então eu tive que devolver o dinheiro pro cliente. A primeira máquina que a gente fez não deu certo. Só que como veio muita gente procurar mesmo, ficou interessada na máquina e tudo, e a gente na época trabalhava numa empresa que tinha um barracão também, e eu podia fora do horário trabalhar nele, né? Conversei com outro rapaz que trabalhava comigo na época, falei, cara, você encara o desafio? Vamos começar a fabricar máquina? Vamos começar a fabricar máquina. E começamos. Durante o dia a gente trabalhava e à noite a gente fabricava máquina. Final de semana a gente fabricava máquina. Feriado a gente fabricava máquina. Carnaval a gente fabricava máquina. Então trabalhava durante o dia exausto, trabalhava com manutenção, né, industrial. E à noite ia fabricar as máquinas até 11, meia-noite, todo dia. Isso todo dia, galera. No início foi todo dia. Daí vendeu a primeira. A gente vendeu a primeira 3 máquinas, uma vez só. Das 3 máquinas, uma não funcionou, a gente teve que desfazer o negócio, e as outras 2 funcionaram e foi embora. E deu certo para os clientes e tudo, né? Então a gente foi, a partir disso, melhorando o processo cada dia mais. Como eu trabalhava durante o dia, chegou no momento que eu falei, não, peraí, eu vou pedir as contas aqui do meu trabalho e vou investir, vou trabalhar somente com máquinas de bloco. E começamos a fabricar máquinas de bloco. Comecei a correr atrás de barracão, nisso tudo. Nessa época o meu irmão já estava comigo, tá? O meu irmão hoje ele faz parte da equipe de projetos. O meu irmão já estava junto, pegando no pesado, fazendo tudo junto comigo lá. Na época ele era até de menor, tinha 17 anos. E estava junto e nós acelerado e fazendo máquina, dele fazer máquina. No meio desse processo, dessa fabricação dessas máquinas, aconteceram algumas coisas, né? Então a gente foi vendendo, foi crescendo, foi evoluindo, tudo passo por passo, né? Até que chegou um momento que o meu pai, ele saiu da empresa onde ele estava, que inclusive eu trabalhava com ele antes, quando eu pedi a demissão, ele saiu dessa empresa e ele veio trabalhar junto comigo e com o meu irmão, né? E aí, com o meu pai vindo, quando o meu pai tem muita experiência em manutenção, montagem, ele tem muita experiência nesse sentido, sempre foi supervisor, né? Então o meu pai, ele veio junto para agregar e começamos a produzir máquinas numa chácara. Alugamos uma chácara onde tinha um barracãozinho lá de 80 metros quadrados e dele produzir máquina. E vendia e sofria para vender, hein, galera? Sofria. Vendia, às vezes dava prejuízo, às vezes dava um pouquinho de lucro, mas enfim, a gente conseguia se manter. Até que em um determinado momento chegou um cliente. Por isso que os clientes são muito importantes na trajetória de uma empresa. Chegou um cliente chamado Seu Moreira, aqui de Contenda. A gente na época, pessoal, fabricava as pneumáticas sem silo e sem gaveta, né? Era só a máquina pneumática, uma manual com cilindros pneumáticos. O Seu Moreira chegou e falou, Luiz, eu quero uma máquina de vocês com silo e gaveta. E a gente, não, isso não dá certo, isso não vai ficar legal, não sei o que. A gente não queria fazer na época, porque a gente achava que não ia dar certo. E o Seu Moreira olhou para nós e falou, Luiz, eu pago para ver. Eu pago antecipado a máquina para vocês fazerem com silo e com gaveta. Isso deu uma injeção de ânimo tanto em mim, no meu pai, como no meu irmão, e então nós vamos aceitar o desafio. Aceitamos o desafio de fazer a primeira máquina pneumática com silo e gaveta da nossa história, né? Fizemos a máquina e graças a Deus a máquina funcionou. Graças a Deus. Fizemos a máquina, eis que surge a BR-3000. A BR-3000 ela surgiu por causa de um cliente, tá? Na época era a BR-3000, então quero aí, ó, faceiro. Na época era a BR-3000 pneumática, né? E coincidentemente todos os clientes que vieram após isso, a maioria dos clientes queriam com silo. Maioria com silo. E eis que a gente desenvolve o projeto da BR-3000 pneumática. E na chácara, produzindo na chácara e tudo, desenvolvemos o projeto, tudo certinho.
Nesse meio tempo, meu pai ele recebeu uma proposta de uma outra empresa, uma proposta muito boa, e ele acabou indo trabalhar nessa empresa. Como a gente tinha o projeto, né, e eu sou mais focado na parte comercial e o meu irmão na parte de projetos, a gente decidiu terceirizar a fabricação das máquinas. Então a gente tinha um projeto da BL3000 e a gente terceirizou a fabricação das máquinas. Foram feitas mais ou menos 60 máquinas no modo terceirizado. Tudo correndo bem, tudo indo bem, só linha pneumática, só um modelo de máquina. Com a terceirização deixou a gente engessado nesse sentido, a gente não tinha outras opções de máquinas, né? E a gente terceirizou. E lá se vão mais 4 anos, 3, 4 anos de terceirização das máquinas. E tudo correndo bem, tudo andando certinho, tinha alguns atrasos, tinha alguns percalços no meio do caminho, que é normal, mas as coisas estavam caminhando bem. Até que um determinado momento, um cliente, não dá para chamar de cliente, né? Veio comprar uns equipamentos com a gente, passou no cartão de crédito. O cartão de crédito aprovou. E a operadora de cartão bloqueou o pagamento. Então a gente estava ali sem as máquinas e sem o pagamento, e um valor considerável para a época, para a estrutura que a empresa tinha. E eis que a WM passa por uma crise, passa por uma situação muito complicada, né, de acabar o recurso, da gente levar esse golpe. E foi uma situação bem complicada na época, né? Eu fiquei mal, não conseguia dormir, não conseguia nem atender o telefone mais, porque, enfim, mexeu bastante com a gente. E aconteceu essa situação, né? Aconteceu essa situação muito desagradável. Isso deve ter uns 6 anos já que aconteceu. E chegou no momento que, cara, não tinha mais dinheiro para fazer as máquinas. Não tinha como eu prometer entrega, porque eu também não tinha dinheiro para comprar o material, para terceirizar, para isso, para aquilo. Eis que chega o grande momento de tomar uma decisão, né? O que fazer? E a minha decisão foi encerrar a fabricação das máquinas. E aí eu decidi junto com o meu irmão, o meu pai já não estava mais nessa época, de encerrar. E a gente não vou mais fabricar máquina. Cheguei para minha esposa e falei: amor, vou voltar a trabalhar porque, cara, não dá pra você bancar a casa sozinho, então eu vou voltar a trabalhar. Fui atrás de emprego, tudo, consegui um emprego. Fui fazer, quando a minha esposa percebeu, na verdade, que assim, eu tava mal, que eu tava chateado com a situação, porque quem tem empresa, quem tem o objetivo de ser empreendedor, sabe, né, o quão frustrante é quando você não dá certo. Quando as coisas não acontecem como você planeja, quando as coisas, enfim, quando dá tudo errado, você fica chateado. Você se deu o seu melhor, você se dedicou àquilo e aquilo não dá certo, você fica mal, né? Você fica chateado e existe um luto em relação a isso também. E minha esposa, graças a Deus, a minha esposa percebeu. E ela, no dia que eu ia fazer o teste admissional na empresa lá, o teste clínico, né, já estava aprovado, tudo para começar. Ela chegou e me abordou de uma maneira que, assim, eu não esqueço. E assim, a empresa hoje é muito grata a essa atitude dela na época. Ela chegou para mim e perguntou: Luiz, você realmente acredita nas máquinas? Você realmente acredita que esse negócio possa vir a dar certo? Eu falei: olha, eu acredito. Eu tenho dentro de mim que sim, que esse negócio pode dar certo e pode dar muito certo. Eu acredito muito no potencial das máquinas, eu acredito muito no potencial do mercado. Eu acredito. Eu não sei o porquê que eu acreditava, não sei te dizer, mas existia algo dentro de mim que falava: cara, eu acredito muito. Quem me conhece pessoalmente aqui, o Luiz, sabe que eu sou apaixonado por carro. Eu tenho um apreço por carro muito grande. Assim, vai tudo, mas o carro fica. Minha esposa olhou pra mim na época e falou: então você faz o seguinte, você pega nossos 2 carros, o meu carro e o teu carro, o carro dela inclusive, pega o meu carro e o teu carro, e você abre de novo essa empresa. Daí eu: caramba, olha a responsa. E ela ainda falou assim: pode deixar que as contas de casa eu dou um jeito, vai lá e começa de novo a tua empresa. Nesse momento, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu vou falar com meu pai. Meu pai, com todo o know-how que ele tem, tudo assim, eu falei: cara, não, é imprescindível pra gente fazer uma melhoria constante das máquinas, pra gente se aprimorar cada vez, eu preciso da experiência dele.
E cada um no seu quadrado. Eu sou comercial, administrativo, né? Então eu tenho mais essa visão. E o meu pai é fábrica, meu pai é muito bom nesse sentido. E o meu irmão é muito bom em projetos. Então assim, é um alicerce, cada um tem a sua função aqui dentro da empresa. E eu falei, eu preciso dele, sem ele não dá, não tem como. Cheguei pro meu pai, pai, seguinte, vamos montar uma empresa, eu e você? Não, não vamos. Pai, vamos montar a empresa? Não, não dá certo, porque as máquinas é muito difícil, porque dá muito problema. Quem tem máquina aí, manual, pneumática, sabe, dá muita manutenção. Não, dá muita manutenção, dá muita dor de cabeça, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pai, vamos. Não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Até que eu coloquei as duas chaves na mesa. Falei, pai, eu vou vender meus carros para investir nesse negócio. Quando eu falei isso, aí deu impacto nele, porque ele sabe o quanto que eu gostava dos carros, o quanto que eu aprecio o carro. E meu pai pensou, né, falou depois pra mim, né, que ele pensou na hora, poxa, se o cara tá disposto a abrir mão daquilo que ele gosta para abrir a empresa, é porque realmente ele acredita. E meu pai topou. Vendi os carros, derreti os carros, na verdade, não vendi, eu derreti os carros, vendi eles muito barato para fazer recurso. E o meu pai, ele veio mais por um incentivo para mim, no caso, né? Ele veio para incentivar. No início ele não acreditava muito, ele era meio descrente do negócio, mas ele não, vamos lá, então eu tô aqui, né? Pediu as contas da empresa dele lá e veio trabalhar junto com a gente. E eis que a gente abre de novo a WM Máquinas, num conceito um pouco diferente. Meu pai, quando ele entrou, ele falou, Luiz, essas máquinas têm que melhorar. A gente tem que melhorar. A gente pode errar, mas se a gente está errando, a gente não sabe. Se a gente sabe do nosso erro, nós temos que consertar e temos que fazer melhor a próxima. Aí isso ficou muito firme na minha cabeça, né? Então, tipo, a gente pode errar. Nós não somos perfeitos, a gente já errou muito. A gente já fez muita máquina que deu problema. E isso é fato, mas isso é uma evolução. A gente aprendeu com isso e vem cada dia aprimorando os equipamentos, e isso é até hoje, tá? Beleza, voltamos a fabricar máquinas. Abrimos o leque, manual e pneumática. O que você queria, a gente fazia. Eu, meu pai, o meu irmão e o Adriano. O Adriano foi o primeiro funcionário nosso. E começamos de novo a fabricar máquina, vendendo máquina na raça e na coragem. As vendas eram muito baixas, isso foi já em 2014 ali. Não minto para vocês, foi 2014, 2015 por ali mais ou menos. Eu não vou recordar as datas exatamente. Era um momento que o mercado não estava bom, tá, para comprar máquinas, não estava bom. E a gente entrou nessa fase, né? A fase não estava tão boa nesse sentido. E fazendo maquininha daqui, maquininha dali, trabalhando sábado, trabalhando domingo, trabalhando direto, o Adriano junto, meu pai junto, o Vinícius junto, todo mundo pegando junto e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. E papo vai, papo vem, começamos a melhorar a pneumática, começamos a vender, começamos a voltar a entrar no mercado. Até que de novo surge um cliente, o Zé Carlos, lá de Pontal do Sul, né? Surge o Zé Carlos falando pra mim, Luiz, eu quero uma máquina tua, mas eu quero que ela seja hidráulica. E a gente, cara, não sei como fazer uma hidráulica, não sei. Luiz, eu quero uma hidráulica. Ele pagou no BNDES, na época a gente trocou por ferro. Ele falou, cara, eu pago tudo já pra vocês, mas eu quero uma hidráulica. Eis que acende de novo a chama pra nós do desafio, né? E fizemos a hidráulica. A primeira BL3000 hidráulica do Zé Carlos, da Pontal Artefatos, aqui de Pontal do Sul, no Paraná. Fizemos a máquina, está rodando até hoje, inclusive. Fizemos a máquinas para o Zé Carlos, a primeira hidráulica da WM Máquinas. E eis que começa, né? A gente estava num barracão nessa época de 120 metros quadrados, a gente mudou para um barracão de 300 metros quadrados. E começamos a produzir as máquinas hidráulicas, a BL3000 hidráulica. Começamos a produzir a BL3000 hidráulica, coincidentemente igual a BL3000 quando ela começou. A procura das pneumáticas diminuíram e o pessoal começou a procurar mais as hidráulicas, e quando a gente viu, estava vendendo mais hidráulica do que pneumática até. E beleza, papo vai, papo vem, até que a gente foi produzindo as BL3000. Não tínhamos pretensão nenhuma de ter uma máquina maior, alguma coisa nesse sentido. Do jeito que estava, a gente estava conseguindo tirar um salário, estava conseguindo manter o Adriano e mais 2 funcionários na época, né? Eis que a vida traz mais um cliente para nós. Um cliente aqui de Araucária mesmo,
Esse cliente, ele tinha uma fábrica e pelos motivos dele ele fechou a fábrica. E ele tinha uma máquina automática para vender, uma máquina chinesa, né? Então, e eis que a gente numa feira conhece esse cliente e a gente acaba comprando essa máquina automática. Na época eu lembro que eu tinha um Palio, eu dei o Palio e mais 10 mil reais, eu acho que eu paguei 25 mil reais essa máquina chinesa. Compramos a máquina chinesa desse cliente, destruída. Meu pai falou que foi o pior ano da vida dele, foi o ano que a gente tinha aquela máquina dentro do barracão. Daí o que acontecia? O barracão era pequeno, a máquina era grande e já matava metade do barracão só ali. E a gente comprou sem ter para quem vender. E a gente precisava reformar ela antes de vender. E com dinheiro curto, grana curta, a gente precisou ir fabricando outras máquinas e capitalizando para poder reformar ela. Eis que esse mesmo cliente que vendeu essa máquina automática para nós, ele tinha uma estrutura que ele comprou lá para fazer uma outra máquina, uma estrutura muito boa, por sinal, que hoje essa estrutura basicamente é a base da 4000S. E ele ofereceu para nós essa estrutura, nós não tínhamos dinheiro, mas a gente fez uma proposta de pagar por mês para ele lá, ele topou, beleza, compramos a máquina. Essa máquina automática, galera, deu muito trabalho mesmo. Enfim, reformamos a máquina, vendemos a máquina. E quando a gente vendeu essa máquina automática, por causa dos anúncios, veio bastante gente procurar máquinas de porte maior com a gente também. E beleza, estamos lá, tava com a estrutura. E numa dessas surge outro cliente chamado Cleiton, de Ibirubá. O Cleiton é dono da Concreforte lá em Ibirubá. Se você precisar de paver de qualidade, procura o Cleiton. Cleiton tem paver muito bom lá, hein? Paver é um cliente, o Cleiton é um cliente fora do sério. O Cleiton falou: Luiz, vem aqui me fazer uma visita. Eu tenho interesse de comprar uma máquina contigo, assim, assado. Vem aqui para conversar. Fui lá, conversamos. Beleza, gostou. Luiz, faz outra visita aqui agora com o teu pai, que a gente vai conversar com o meu sócio, a gente tem interesse de comprar. Fomos lá, conversamos, explicamos sobre a estrutura que a gente tinha, explicamos o conceito que a gente queria aplicar, explicamos sobre algumas coisas. E eis que o Cleiton e o sócio dele compram a máquina, confiam na gente, compram a máquina sem ver a máquina. Aí a gente, caramba, olha a responsa, né, cara? O cara depositou essa confiança na gente, não foi um valor baixo, foi um valor considerável. Até então foi a venda mais alta da WM. E eis que surge o Cleiton. E beleza, vamos fabricar a máquina do Cleiton. E aqui, ó, vai, faz a máquina do Cleiton, reforça daqui, reforça dali, fizemos uma estrutura. A estrutura do Cleiton hoje é a mesma, permanece a mesma, a máquina aguentou o tranco. Isso já tem alguns anos, já o Cleiton está produzindo com ela ainda. Ó, claro, pessoal, ele fez algumas melhorias. A máquina não era automática na época, ele automatizou ela e tudo, né? E junto com o Cleiton também veio o seu Anderson lá do Rio de Janeiro, também veio, confiou na gente, comprou. O Anderson até, inclusive, a gente tá agendando uma visita para ele lá, pra gente lá. Ele quer automatizar o processo dele também, a gente vai lá visitar ele. E beleza. Quando a gente tava fabricando a máquina do Cleiton, eis que surge um outro cliente querendo uma automática. Nós não tínhamos nem terminado a primeira, esse cliente veio fazer uma visita, olhou a estrutura, gostou, acreditou na gente também e comprou uma planta, né? E beleza. Entregamos a máquina do Cleiton. Todo mundo feliz, todo mundo contente. Eis que começam a surgir alguns problemas na máquina do Cleiton. Por exemplo, na forma, tinha algumas coisas que a gente não tinha prática, não tinha experiência. O Cleiton, um cliente super parceiro, entendeu? A gente foi junto, evoluindo, aprimorando. O Cleiton deu muitas ideias, galera, muitas ideias. Então, tipo assim, o que é empresa hoje é resultado das ideias dos clientes. Não surge tudo na minha cabeça, tudo na cabeça do meu pai, não. A maioria das ideias vem dos clientes. Os clientes que estão no dia a dia, os clientes que estão na frente da máquina, eles vão dando as ideias, a gente vai tentando dentro do custo da máquina, aprimorando e colocando as ideias. Eis que então a gente troca as formas do Cleiton. O Cleiton compra forma usinada para fabricação de paver e o negócio alinha para o Cleiton. E ele começa a produzir. O Cleiton é um cara fora de série, então ele já tem central hoje, ele correu atrás de automação, ele conseguiu fazer uma automação lá. É uma automação mais simples, mas é uma automação que funciona muito bem. E hoje a primeira 4000S, que não era automática, ela está rodando em modo automático devido à persistência do Cleiton. E eis que a gente vende a primeira automática para esse outro cliente, né? É da Bloco Sigma, o seu Alessandro, lá de Dourados. Ele veio,
confiou na gente também, a gente tem um respeito e um carinho muito grande por ele, comprou a primeira automática e nós vamos desenvolver a automática. Desenvolvemos o processo da automação dela. A base da automação dela hoje é a mesma, desde a primeira até hoje. Claro, mudou algumas questões em frequência de vibração, tempos e tudo, mas a base da automação ela permanece a mesma, o princípio permanece o mesmo, e a parte da estrutura super reforçada que a gente fez para o Cleito, fez para o Alessandro também permanece a mesma. E numa conversa, papo vai, papo vem, combinei, e nesse meio tempo que a gente terminou a automática, isso foi em 2019, tinha Concreto Show. O Concreto Show estava para acontecer. E eu sempre tive um sonho muito grande, desde 2013, quando eu fui na primeira Concreto Show. E eu falei, um dia eu vou expor a nossa máquina aqui. A WM um dia vai expor a máquina dela na Concreto Show. Nós vamos expor, isso é inevitável. Nós tínhamos um barracão de 200 metros na época. Estávamos com a máquina do seu Alessandro pronta. Falei com o seu Alessandro, posso levar tua máquina para feira? Pode levar a máquina para feira. E eis que vem a questão da feira, da Concreto Show. Para quem não sabe, uma feira dessas é muito cara. A Concreto Show é a maior feira da América Latina. O espaço que a gente pegou era um espaço de 24 metros quadrados, era um espaço bem pequeno, não tinha nada, só a máquina. Então todas as despesas envolvidas na época custavam em torno de uns 60 mil reais. E nós vamos para a feira. E o meu pai falou, não, nós não vamos para feira, a gente não tem dinheiro para ir para feira. Eu falei, cara, a gente vai para feira. O meu pai, não, a gente não vai para feira. O meu irmão também, Júnior, não é legal ir para feira agora, não vamos para feira. Cara, nós temos que ir agora para feira, isso em 2019. Pessoal, eu não sei o porquê, eu só sei que eu tinha que ir. Eu confiei no instinto. Cara, a gente precisa ir nessa feira, vocês não estão entendendo. E nessa época, né, como as coisas começaram a acontecer, aqueles carros que eu tinha dado antes do negócio, depois desse tempo todo, eu e minha esposa, a gente conseguiu comprar um carro. E eu falei pro meu pai, eu vendo o carro, mas nós vamos pra feira. Não, nós não vamos pra feira. Falei com a minha esposa, olha amor, a gente vai, se precisar vender o carro, eu vou vender o carro e a gente vai pra tal da Concreto Show. A gente vai pra Concreto Show. Tinha isso muito claro dentro de mim. E minha esposa também não queria. Não, é muito dinheiro, nós não temos isso agora, não sei o que. Cara, eu falei, eu não sei o porquê, a gente precisa. A minha esposa, por persistência minha, concordou, mas ela não queria. Ao contrário da primeira vez que ela abriu mão dos carros, dessa vez ela não queria abrir mão do carro dela. Que na verdade esse carro a gente deixou pra ela. E tá, beleza. Anunciei o carro. No mesmo dia, o carro tinha 3 mil quilômetros. No mesmo dia apareceu um comprador pro carro. Você vê como é que são as coisas? Meu pai viu isso, o comprador lá na empresa, no antigo barracão, e ele me perguntou, o que você está fazendo? Estou vendendo o carro. Por quê? Para nós ir para feira. Meu pai olhou pro comprador e falou, senhor, me desculpa essa palhaçada, mas ele não vai vender o carro dele. E dispensou o comprador. Aí esse dia também marcou para mim. Ele olhou para mim brabo, tava brabo. Pensa num hominho brabo. Olhou pra mim, já que você quer tanto ir pra essa feira, agora a gente vai pra feira. A gente vai dar um jeito e a gente vai nessa feira, e nem que a gente quebre, agora a gente vai pra essa feira. Fechou, vamos embora, vamos pra cima. Falando assim, né, a gente imagina que é tranquilo, né, imagina o coração como é que tava. Eu vomitava, pessoal, todo dia de nervoso. Dava tipo 2 horas da tarde, eu tinha que descer correndo do escritório, que o escritório era num container, eu tinha que descer correndo e ir lá pra fora, vomitar de nervoso. Para os funcionários não verem que eu tava nervoso, né? Nervoso, eu não dormia, passava mal, eu tava com um problema no estômago de nervoso que eu tava por causa da feira. E eis que chega o dia da gente ir pra feira. Beleza, vamos pra feira com a nossa 4000S automática. Foi a primeira máquina a chegar na feira. Chegamos na feira, beleza. Vai lá o Luiz, puxa uma forma na máquina, senta em cima da forma e fica olhando o movimento da feira, porque a gente não tinha dinheiro para contratar o segurança da feira. E eu ia dormir na feira todos os dias para cuidar da máquina, né? Porque quem participa de feira sabe, tem que contratar segurança, essas coisas assim. Eu ia dormir lá porque a gente não queria gastar com isso.
A feira ia começar numa quarta-feira, isso foi no sábado, a gente chegou lá no sábado. Tô lá sentado, de repente quem me aparece? Agostini. Agostini me aparece com 2 carretas, com um baita de um stand. Eu só coloco a mão na minha cabeça e falo, o que que eu fui fazer? Onde é que eu vim me enfiar? Minha maquininha lá, 4000S, perto das outras, que era um monstro. Falei, caramba, o que que a gente tá fazendo aqui? De repente, meus amigos, chega a Columbia. Quem já viu uma Columbia sabe o que que é uma Columbia. A hora que eu vi aquela máquina preta em cima do caminhão, aí me bateu um desespero. Daí saí correndo para vomitar de novo. Lá na feira. Falei, meu amigo, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Mas assim, eu olhei assim, cara, eles estão longe. Beleza, a gente tá aqui na nossa, tranquilinho, meu stand. A Agostini tava lá na frente da feira. A Columbia tava um pouco mais retirada. Stand dos caras sensacional, muito bom. E a gente sem nada no stand. De repente chega mais 2 carretas e o que que eu olho? Gervase. Falei, nossa, Gervase, cara. Olha a Gervase aqui. Quando eu olho para trás do nosso stand, quem que ia expor as máquinas da Gervase atrás da gente? Eles mesmos. Montando um standzão, coisa mais linda assim. Cara, dava gosto de ver aquele stand. E aquelas máquinas lá, eu falei, meu Deus, que sonho. Que sonho. E beleza, vamos pra cima, vamos que vamos. Eis que quando chega a Gervase, né? Então, como eu tava lá, tava meio sem fazer nada, porque meu stand já tava pronto. Em 1 hora a gente montou o stand, porque não tinha nada. Chegou lá, eu falei, ah, já que eu tô aqui, vou ajudar os caras, né? Vou ajudar eles lá. E comecei a conversar com o Célio, que hoje o Célio é nosso sócio. Comecei a conversar com o Célio começando a trocar ideia sobre máquina. E o Célio falando de Res, de Poyatos, de Columbia, disso e daquilo. E eu, caramba, é outro nível, né? E aí, tipo, aquele mundo novo. E tá, beleza. E comecei a mostrar a nossa máquina pro Célio, na empolgação que a gente sempre teve. A gente tem orgulho das nossas máquinas. E eu tava muito feliz, eu tava muito orgulhoso de estar na feira, muito orgulhoso. Apesar de estar quebrado, sem nenhum dinheiro no bolso, eu tava muito feliz. Eu tava muito realizado. Eu tenho certeza que o meu pai e o meu irmão, apesar de eles não concordarem inicialmente por causa dos valores, eles também estavam muito felizes, muito orgulhosos. Porque assim, foi um orgulho pra gente levar a máquina lá. A gente foi muito elogiado na feira. O pessoal dando muito feedback, dando muitas ideias. Cara, foi muito bacana, muito 10 mesmo, assim, eu não me arrependo em nada. Só que daí antes da feira começar, eu e Célia, a gente criou um vínculo. E papo vai, papo vem, conversa daqui, conversa dali. Eu expliquei que a nossa empresa era uma empresa familiar, que era eu, meu pai, não sei o que, tudo mais, tudo mais. Eis que o Célio chega e pergunta se a gente não tinha interesse, despretensiosamente, se a gente não tinha interesse de talvez fabricar as Gervase no Brasil. Falei, olha, a gente já passou por tantos desafios, eu acho que esse seria um dos mais fáceis. Porque eu vou ter o aporte do pessoal da Gervase, eles vão me mandar o projeto, a gente não vai desenvolver a roda, eu não vou criar uma máquina, a gente vai pegar um projeto e executar. E o Célio, beleza, vamos conversar então. Uma história interessante também da feira, pessoal, quando a gente foi pra feira, eu lembro que a gente tinha na conta mais ou menos R$4.500. A gente deu all-in na feira. Só que, claro, eu tinha o carro para vender ainda, então se acontecesse algum problema, a gente tinha isso daí. Fiz uns stories na feira, na rede social, falando, pessoal, estamos aqui na Concrete Show, venham visitar a gente, venham conhecer as nossas máquinas, ver as outras máquinas, ver isso, ver as novidades, ver aquilo e tal. Numa dessas, um cara me procura, o Felipe Borilli, lá de... esqueci o nome da cidade dele, cara, Nova Erechim. Me procura, Luiz, você tá na feira? Falei, tô na feira. Cara, eu não vou conseguir ir na feira, mas me explica sobre a tua máquina. Na feira mesmo, comecei a gravar vídeo, mostrar e tal, tudo mais. Dele, poxa, cara, eu não vou conseguir ir na feira. Aí eu falei pra ele, cara, aproveita que na feira vai ter uma condição diferenciada, que é tal condição. Sério, sério. Depositou o dinheiro no sinal na feira. Aí a gente, caramba, vendemos a primeira máquina na feira. No decorrer da feira, muita gente se interessou e tal, e a gente acabou vendendo mais uma máquina na feira também. E depois da feira a gente vendeu mais 2 máquinas depois da feira também, tá? Show de bola, né? Feira foi um sucesso. Passamos por todo o perrengue. Investimos tudo que a gente tinha e deu certo. E a gente tava super feliz, super feliz.
Eu até tinha esquecido o Gervásio. Já tinha esquecido o Gervásio. Como a gente vendeu essas automáticas, o que que aconteceu? A gente precisou de um barracão maior. E hoje, aqui, não sei se você vai dar pra ver, é o primeiro barracão lá onde tá o pessoal reunido agora. Tô no horário de café dele. Aquele primeiro barracão estava disponível. Meu pai também não queria vir porque o custo do barracão era alto. Mas eu insisti, enfim, ele cedeu e a gente acabou vindo pra cá. Alugamos o primeiro barracão. Cara, a gente alugou esse primeiro barracão. Eu digo pra vocês, 2 dias depois, o Célio me liga: Luiz, estou indo pra Curitiba. Vamos amadurecer aquela conversa que a gente teve na Concreto Show. Eu quero conhecer a tua estrutura. Eu falei: meu amigo, esse cara vai vir pra cá com uma marca italiana, vai ver a nossa estruturinha, o cara vai dar risada da gente. O que vai imaginar, o que vai pensar? Pra vocês terem ideia, o escritório não tinha nem vidro ainda. O escritório era de forro de papelão. Forro de PVC. O nosso escritório é de forro de PVC inicialmente, para, enfim, contenção de custos, né? Não tinha nem vidro ainda. E as lixadeiras torando o pau dentro da fábrica. E, cara, e nós produzindo máquina. E o Célio veio nos fazer uma visita, conhecer a nossa estrutura. Não, beleza, vamos fazer Gervásio, vamos fazer Gervásio. Até então ele tava só assim: vamos fazer Gervásio, beleza, vamos fazer Gervásio. Tá bom. Falei pro meu pai: pai, vamos fazer Gervásio. E a gente continuou fazendo as 4000S, continuamos atendendo nossos clientes. Estávamos fechados de boca, vamos falar assim, né? Acordo de cavaleiros em relação a Gervásio. Beleza, a gente não anunciou nada, a Gervásio também não. E papo vai, papo vem, começamos a vender máquina daqui, dali e tudo mais. Eis que o Célio vende a primeira Gervásio pro Walter, da Wide Block, de São Paulo. O Walter acreditou também na Gervásio. Já conhecia a Gervásio, né, pelo histórico dela, porque a Gervásio, com o padrão de qualidade nela, sensacional. Mas sempre tem aquela desconfiança, né? Uma empresa do Brasil vai fabricar Gervásio. Tipo, a WM vai fabricar. Até ontem a WM fazia só máquina pneumática. Vamos fabricar uma máquina da Gervásio. E eis que o Walter acredita e deposita o primeiro sinal. Quando o Walter depositou o sinal, a primeira parcela da Gervásio, eu não acreditava. Cheguei pro meu pai e falei: cara, o negócio é real. O negócio está acontecendo. A gente está com as máquinas 4000S vendidas, boas, umas boas vendas na época. Mas é real, essa parceria com a Gervásio é real, cara. Ela existe mesmo. Porque todo negócio ele só é concretizado com dinheiro, né? Então você, quando tem dinheiro envolvido, ele se concretiza de verdade. E eis que o Walter compra a primeira máquina da Gervásio. E coincidentemente, eu acho que também por causa da Gervásio, a WM também começa a vender muita máquina, uma atrás da outra. Uma coisa assim que um dia um cara falou pra mim que um dia a gente ia vender tanta máquina que a gente não ia acreditar. E eu não botei fé na época, mas hoje eu vejo assim, cara, você tava vendo o potencial que eu não tava vendo. E eis que fabricamos a Gervásio. Pensa no desafio, pensa no desafio. Olha, meus amigos, foi um belo desafio. Começamos a fabricar a Gervásio. A melhor coisa que aconteceu na nossa história foi fabricar a Gervásio. Por quê? A gente aprendeu muito, muito, muito. Vocês não têm noção, assim, o conhecimento que a Gervásio agregou a nós, assim, foi muito grande. Muito grande. Maior do que dinheiro, maior do que sucesso. Eu acho que o conhecimento que eles agregaram fora da curva. E é um conhecimento que a gente pôde trazer para nossas máquinas, para as BL 4000S. Muita coisa que tem na 4000S hoje veio por causa da Gervásio. Fabricamos a Gervásio e tudo, beleza, entregamos a Gervásio começa a produzir. Foi uma emoção tão grande para mim e para o meu pai, no dia da instalação da Gervásio, ver aqueles blocos, cara. Um orgulho assim de ter participado desse projeto, apesar de não ser um projeto nosso, a gente só executou ele. Mas ter feito parte disso deu um orgulho para nós muito grande, porque a Gervásio hoje faz parte dos 5 maiores do mundo. Eu tô falando de Reza, eu tô falando de Poiato, tô falando de Columbia, tô falando de Forme Piante e tô falando de Gervásio. Fora da curva, máquina sensacional, sensacional. Falei com o Walter agora, ali também, agora há pouco. Cara, a máquina ali 1800, 2000 chapas por dia. Um bloco de excelente qualidade.
Máquina não para, máquina não dá problema. Cara, um sonho de máquina, um sonho de máquina. E quando ela prensou a primeira vez e saiu o bloco, cara, eu vi assim nos olhos do meu pai, assim, até uma emoção. E, cara, e eu também tava segurando lá pra não chorar, vamos dizer assim. Tava segurando mesmo, porque pra quem tem empresa, pra quem tem um negócio, pra quem fabrica blocos, chegar nesse nível é um negócio fora da curva. Então a gente chegou nesse ponto assim e eu falei, cara, em tão pouco tempo, se tu for olhar a minha história de empresa e tudo, tem 10 anos entre altos e baixos, quebra, falência, voltar de novo por cima, dar a volta por cima, conseguir hoje ter uma equipe aí com 40 funcionários, conseguir manter aí 2.400 metros quadrados de área de barracão, para quem começou com 120 metros. Tipo, isso gera um orgulho muito grande, tá? Eu não sei aonde isso vai chegar, eu não sei qual que é a proporção que isso vai tomar, mas o que a gente já tem hoje aqui, a gente já é muito grato por isso. A gente está muito contente, muito feliz, a gente tem orgulho do que a gente produz, a gente tem orgulho das máquinas. Então, assim, é gratificante demais, né? E graças a Deus já vendeu a segunda Gervase, o Walter já fez o pedido da segunda Gervase. O outro cliente que comprou a segunda Gervase também já está interessado em comprar a segunda. A máquina nem ficou pronta ainda, ele já está interessado. Então essa é um pouco da história. Como eu falei para vocês, assim, a gente está escrevendo a história ainda. Nós como empresa ainda somos novos. Vamos dizer assim, com meu pai junto aqui, a gente tem 5, 6 anos só. É uma empresa porque a gente teve que começar do zero de novo, né? Quando deu a fraude lá, a gente teve que começar tudo do zero. E eu vejo assim, a proporção que isso tomou em 5, 6 anos é muito grande. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que hoje ia estar acontecendo isso que está acontecendo. Nós temos uma equipe aqui dentro, galera, muito boa, né? Tá faltando gente, a gente precisa contratar mais pessoas. Tá difícil deixar pessoal, mas a galera que tá aqui dentro é uma galera comprometida. O pessoal se importa com os clientes, de fazer o melhor. Claro, a gente erra também, nós não somos perfeitos, a gente erra também, mas a gente sempre querendo melhorar. A gente não erra sabendo. Se a gente sabe do erro, a gente corrige, a gente tenta corrigir para na próxima fazer melhor. E a galera que está aqui, o pessoal, os colaboradores que estão com a gente, todo mundo entende esse conceito, comprou esse conceito. Todo mundo dá seu melhor aqui dentro. Então eu posso falar assim, a gente tem uma equipe muito boa, mas hoje são 40 pessoas, são 40 famílias envolvidas no processo. É muita gente. É muita gente. E a gente nunca imaginou que ia chegar um dia nesse patamar. Não somos grandes, nada disso. Também não somos os menores, mas também não somos os maiores. A gente nem tem essa pretensão. A nossa maior pretensão é sempre fazer o melhor possível dentro das condições que a gente tem. Então hoje, eu digo para vocês que a BL4000S, ela é a melhor máquina que tem no mercado em relação a valores, né, do valor praticado por ela e do que é entregue na máquina. A BL3000 mesma coisa, a BL2000 mesma coisa. Existem máquinas melhores? Existem, com preços maiores. Mas o nosso objetivo dentro da linha que a gente se propor a atender, a gente quer trabalhar sempre com excelência, sempre melhorando. Esse é um princípio muito firme em nós. Então hoje, assim, como a gente falou ali, a gente está escrevendo a história, a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo, a gente está... Cada dia que passa um aprendizado diferente, uma coisa nova, um cliente dá uma ideia nova. Cada instalação que a gente aprende, a gente faz amigos, a gente faz amizade. Temos, graças a Deus, aí uma boa relação com a maioria dos clientes. Então isso é muito gratificante mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante, né? A gente espera que o negócio venha a crescer, que ele continue crescendo. Mas a gente não tem a pretensão de fazer com que a empresa se torne grande. Não é. A gente quer que cada dia que passa essa empresa se torne melhor. E não é por um objetivo de... eu quero ser o melhor. Não, a gente quer ser o melhor para entregar o melhor, né? Então a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a desenvolver. Com a Gervase, a parte técnica, a gente aprendeu demais. Mas a gente tem muito a aprender ainda na questão da parte comercial, a parte contábil, a parte de atendimento ao cliente, o pós-vendas. Até a parte de traço, de ajudar o cliente no máximo possível. A gente ainda tem muito a evoluir. A gente conta com a ajuda de vocês, com a ajuda dos clientes. A gente agradece muito aos feedbacks. Por mais que às vezes o feedback doa, né? Aquela crítica, às vezes ela dói na gente. Então a gente deixa ela doer. Depois a gente pega aquela crítica e tenta melhorar. Beleza? Então, galera, espero ter... Ficou longo o vídeo. Espero ter
conseguido passar um pouquinho aí sobre a história. Não é uma história fácil. Hoje a gente pode olhar e falar, poxa, tá tranquilo e tal. Não, ainda assim é difícil. Mesmo com o corpo que a empresa tem, é complicado, é muita responsabilidade, é muito custo, o custo é muito alto. Mas a gente está tentando melhorar a cada dia, se aprimorar, conhecer melhor o produto, cada vez que passa aprimorar para entregar o melhor também. Tá bom, galera? Então, isso é um pouquinho aí sobre a WM Máquinas, um pouquinho sobre a história do Luiz, né? Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo aí também filmando o meu pai. Meu pai, inclusive, hoje está lá no Matheus. O Matheus também, um cliente excepcional. O Matheus, ele veio aqui na empresa junto com os tios dele, gostaram da empresa, gostaram de mim, gostaram do meu pai. Compraram uma planta completa, galera, com central, com controlador de umidade no misturador, a máquina, paletizador, compraram tudo. E estão rodando. Então meu pai foi lá agora visitar eles, tá lá. Meus agradecimentos ao Matheus também, foi muito importante, porque até então a gente tinha o projeto da Gervásio, do silo de agregados, até então a gente não tinha executamos, graças a Deus deu tudo certo, tudo rodando. Cada dia que passa a gente também vai melhorando nesse sentido, né? Vai aprendendo mais, vai fazendo cada vez as coisas melhores. Mas é isso, galera. Aí é um pouquinho da história da WM. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor a gente, conhecer um pouquinho melhor a empresa, a história, entender da onde que começou, por que começou. A gente quer se tornar, sim, uma empresa grande, uma empresa consolidada. Acredito que nós já somos uma empresa consolidada, mas a gente quer cada dia aprimorar isso, melhorar. Com o apoio da Gervásio agora, então acredito que vai ser assim, isso vai ser imprescindível, vai acontecer. E para avisar vocês também, pessoal, hoje Gervásio e WM é uma coisa só. No Brasil é uma coisa só, existe a Gervásio Brasil. Então a WM já está incorporada na Gervásio Brasil, é uma coisa só. Então a WM hoje é a única empresa nacional que tem o aporte de uma empresa europeia para fabricação de máquinas de blocos. E uma coisa muito interessante também em relação à Gervásio, a Gervásio não quer abrir mão da 4000S nem da BL3000. Né? Às vezes a galera pensa, não, pô, a Gervásio só tem máquina de alto nível, só tem máquina cara, não vão querer mais as máquinas menores. Muito pelo contrário, eles acreditam tanto no Brasil, tanto como a gente também acredita no Brasil, que eles querem manter sim a BL3000 e a BL4000S no mercado para atender o público que está querendo começar, o público que está querendo investir nesse ramo, porque eles também acreditam no Brasil, assim como esse público também acredita no Brasil. Tá joia? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se está curtindo esse tipo de conteúdo, o vídeo ficou longo, mas a história é um pouquinho longa mesmo. Deixa seu comentário, deixa sua curtida, se inscreva no nosso canal. Aos pouquinhos a gente vai, cada dia que passa, falando um pouquinho mais sobre a história da WM. Se tiver alguma sugestão também, a gente está à disposição. Beleza? Então, galera, então até aqui a gente só tem a agradecer a todo mundo que fez parte dessa história, que ajudou a gente a construir essa história. A gente é muito grato a todos os clientes que confiaram na gente, que investiram seu dinheiro na gente. A gente é muito grato, a gente respeita isso muito. E vamos que vamos, aprendendo, errando sem saber, sem querer, mas depois corrigindo. Vamos aprendendo, vamos evoluindo, e isso vale para todos, né? Não só para nós, mas também para quem vai começar no ramo, para quem quer começar a fabricar bloco. É importante entender que existe uma história por trás de uma empresa, que toda empresa, né, que venha a dar certo, ela tem uma história, ela tem um começo um pouco conturbado, mas que no final as coisas dão certo para quem faz as coisas certas. Beleza? Então, galera, obrigadão por tudo aí. Vamos que tem que produzir máquina.